Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião do nosso NEPGisiel. Hoje, dia 11 de maio de 2026, nós prosseguimos aqui com o estudo do capítulo 15 de João, Jesus, a videira verdadeira, que está dentro do nosso grande objetivo desse ano, que é estudar o Sermão do Cenáculo, né, que envolve vários capítulos do Evangelho de João. Já vimos a parte do 13, do 14, e no 15, esta é a segunda semana já que nós estamos no capítulo 15. Então, como é de costume nosso, a gente vai ler um pedacinho para lembrar do que a gente viu semana passada. Nós, desse início aqui, nós vimos semana passada até o versículo 5, 15, 5, tá? Hoje a gente prossegue com o 6º. Então, só vamos dar uma lida aqui para puxar aí na memória algumas coisas que a gente viu, né? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não produz fruto, ele o tira. E todo aquele que produz fruto, ele o limpa para que produza mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Assim como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanece na videira, assim também nenhum de vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim não pode produzir nada. Então, foi até aqui que a gente viu, ele fala aí da ligação, né, que ele pede, né, permanecer em mim, a ligação que ele pede aí para cada um de nós, para que possamos ficar vinculados a ele, né, e que ele se compara, vamos dizer assim, à videira, né, e nós os ramos, e um ramo que é cortado, que é retirado da videira, ele acaba, como ele não recebe a seiva, né, ele acaba secando. Então, é uma simbologia aí que ele tira para dizer para a gente que se a gente não estiver vinculado a ele, em perfeita conexão com ele, a gente vai acabar secando, entre aspas, como o ramo, né? Que é o quê? As questões, as questões de quem não entra pela porta estreita, né? Ou pela porta do aprisco, como está lá no capítulo 10, né, de João, ou seja, quem desvincula-se de toda a espiritualidade, de todo o evangelho, de todo o Cristo, é, acaba desvirtuando a sua própria vida, né, acaba caindo por um caminho complicado e acaba trazendo mais complicações, às vezes resgates dolorosos, né? Enfim, a gente tem essa noção bem colocada dentro do Espiritismo, né? Mas aí, na sequência, o que vem? Se alguém não permanece em mim, é lançado fora como o ramo, seca, recolhem-no, lançam no fogo e ele queima. Então, a sequência aqui é quase que um fechamento de tudo que ele estava falando aqui anteriormente, né? Lembrando que tanto é de praxe do evangelista João fazer esse tipo de repetição e repete as mesmas coisas, repete com outras palavras, mudando um pouco assim, só algum detalhe, alguma coisa, então, mas ele volta no mesmo assunto, mas volta de uma maneira didática para deixar aquilo claro, e volta, às vezes, de uma maneira um pouquinho diferente, com algumas palavras diferentes, mas com o mesmo sentido, mas sempre acrescentando um tiquinho a mais, alguma coisinha a mais, para fortalecer a ideia, né?
Eu vou ler mais um pedacinho aqui que a gente ainda vai ver hoje, né? Então, começamos aqui no sexto e a gente vai prosseguir ainda. Se permanecer, depois a gente volta para comentar cada um deles, né? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos acontecerá. Nisso foi glorificado meu Pai, para que estejais produzindo muito fruto e vos torneis meus discípulos. Assim como o Pai me amou, eu também vos amei, permanecei no meu amor. Se observardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho observado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos falado essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria se cumpra. Esse é o meu mandamento, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, parece que ele está falando sempre a mesma coisa, né? Parece que ele está repetindo a mesma coisa. No fundo, ele está, né? Mas colocando de maneira diferente, acrescentando mais alguma coisa, mais um pormenorzinho, né? Mas vamos lá, vamos voltar então ao sexto e estudar um pouquinho cada um deles, né? Então vamos lá. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora como ramo. Seca, recolhem-no, lançam-no no fogo e ele queima. Então, essa ideia de arrancar o galho seco, né? A gente já trabalhou bastante, inclusive a semana passada, deixando claro que o caso do arrancar, o arrancar, na verdade, é como que encaminhar para outra condição, outra situação, né? A gente falou muito dos exilados de Capela, que não deixaram de ser ramos que foram retirados de uma tal figueira e colocados aqui para contribuir com essa nossa evolução aqui, né? Então, parece uma coisa, nossa, arrancou, jogou fora, vai queimar. Não é que está descartando, não quer mais saber daquilo, vou desprezar completamente ou eliminar. Não seremos nunca eliminados, né? Eliminados nunca, mas recondicionados, reconduzidos, vamos dizer assim, reconduzidos a uma nova situação. E esse fogo que queima, né? Ele pode estar representando aí, com certeza, os resgates dolorosos. A gente já chegou a comentar também sobre isso semana passada, né? Ele com certeza pode representar aí os resgates dolorosos, né? De quem realmente se desvirtuou aí do caminho reto, né? Então, vamos ler um pouquinho aqui e depois a gente abre aí para alguns comentários, né? Então, vamos lá. Então, se alguém não permanece em mim, é lançado fora como ramo e seca. Tais ramos são ajuntados, lançados ao fogo e se queimam. Como a gente já comentou, às vezes o Cláudio Fajardo usa uma tradução um pouquinho diferente, porque a que a gente usa aqui é a tradução do Haroldo Dutra Dias, né? Então, às vezes, uma palavrinha ou outra acaba ficando diferente, e quando é uma coisa muito diferente do que é o praxe de todas as traduções, ele comenta por que ele está usando um verbo, por exemplo, diferente, e explica o sentido que ele está querendo passar, né? Então, vamos por partes. Primeiro, se alguém não permanece em mim, é lançado fora. Alguém, que ele coloca ali, alguém é um pronome indefinido que quer dizer alguma pessoa, determinada pessoa. Não tendo especificado quem, Jesus nos fala que todos nós, né, estamos sujeitos a serem encaminhados dessa forma, pois ele expressa dizendo um dos artigos da lei de Deus. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Isso está lá em Mateus, no capítulo 15. Então, ele só tá repetindo alguma coisa que ele já falou, assim, né, várias vezes, provavelmente, né? Sobre permanecer em mim, que ele fala ali, né? Se alguém não permanece em mim, né? Sobre permanecer em mim,
a gente já falou nos comentários anteriores, nas reuniões anteriores, né? Importa-nos agora analisar a expressão lançado fora. A lei a que tanto temos nos referido é, em sua manifestação mais simples, amor. Tudo o que é contrário à prática do amor está em dissonância com a lei divina, a lei de Deus, a vontade divina, né? Conta-se que anos antes de o Senhor se manifestar ao mundo em sua missão de educador, um grego apresentou-se a Shammai. Shammai era um dos rabinos mais famosos da época, né? Um sábio da época, e pediu. Vocês devem conhecer, né? Shammai e Hillel, né? Eram os dois rabinos, com duas escolas um pouco diferentes, né? Shammai era muito mais rígido e Hillel era mais condescendente com certas regras, né? Então, o que ele falou para Shammai? Desejo converter-me, ensina-me toda a lei enquanto eu posso ficar numa perna só. Meio que absurdo, né? Mas aí Shammai o escorraçou e ele foi a Heliu. Heliu ou Hillel, né? Às vezes aparece Hillel, às vezes Heliu. Eu normalmente falo Hillel. Também mestre naquela época pedindo o mesmo. Aí Hillel o converteu e disse: faze ao próximo o que desejas para ti. Essa é a lei. Todo o resto é comentário. Isso está no Talmud, lá na referência que está colocada aí, né? Então, o que ele quer dizer? Que a essência da lei é o amor ao próximo. A essência da lei divina é o amor. É o amor. O que está fora do amor está contra a vontade divina, está contra a lei divina, né? Dessa forma, quando ficamos à margem da lei, sofremos os impactos com que ela nos impulsiona para adiante por meio de seus mecanismos de correção. Olha que interessante que ele fala, né? Porque quando fala arranca, joga fora, tal, né? Mas, na verdade, o que é esse joga fora? Esse joga fora é o que ele fala aqui, nos impulsiona para adiante. Porque ali, provavelmente, se ele prosseguisse naquele lugar, ele não ia prosseguir, ele não ia prosperar, ele não ia progredir. Então, ele acaba sendo recolocado numa condição que seja mais apropriada para que ele aprenda, para que ele evolua, para que ele não fique patinando na evolução dele, né? Então, é o que ele fala aqui, nos impulsiona para adiante, por meio dos seus mecanismos de correção. O que são os mecanismos de correção? Às vezes, na própria encarnação, você passa por uma dificuldade, né? Às vezes, na encarnação seguinte, você acaba sendo colocado numa situação, às vezes, dolorosa. Não quer dizer que é sempre doloroso, muito pelo contrário, né? Eu me lembro da gente ter citado, numa reunião anterior aí, um exemplo que eu sempre cito, né? Sempre lembro disso, que é a história do pai do André Luiz, né? Pai do André Luiz, que desvirtuou lá algumas moças e tal. E aí, a princípio, se você pensar na lei de causa e efeito, o que você pode pensar? Ele vai encarnar, vai ter que sofrer, vai ter que, talvez, ter filhas, e as filhas vão passar pela mesma situação, e aí ele vai aprender, né? Ou vai sofrer, sei lá, na própria carne, alguma traição. O que aconteceu com ele? Ele reencarna com a mesma esposa, que já era um espírito elevado, né? E recebe aquelas meninas como filhas para sublimar aquele sentimento sensualizado, né? Então, assim, mecanismos de correção. Na verdade, ele não quer, o pai não quer que a gente sofra, quer que a gente aprenda, quer que a gente sublime todos os nossos sentimentos, né? Então, esses são os mecanismos de correção. Às vezes, o que é uma reencarnação dolorosa? É para um espírito mais embrutecido, né, mais endurecido. Então, às vezes não há outra possibilidade a não ser realmente um sofrimento mais complicado para ele realmente despertar para a vida, né? Mas nem sempre o resgate, o reajuste, vamos dizer assim, é uma reencarnação dolorosa, nem sempre, né? Por isso que ele fala mecanismos de correção, talvez mecanismos de sublimação de toda sorte de sentimentos, né?
Assim, ser lançado fora é estar sujeito às intempéries provocadas por essa condição, intempéries essas que variam em intensidade de acordo com o grau de rebeldia da criatura. Como a gente falou, os espíritos mais endurecidos, mais rebeldes realmente, esses acabam vindo para resgates bastante dolorosos, né? Mas não quer dizer que é sempre um resgate doloroso, não é isso, né? Porque senão fica aquela coisa de um Deus vingativo, né? De um Deus que pune, Deus não pune, Deus ensina, né? Podendo ir desde um pequeno corretivo até mesmo a um exílio em mundos mais atrasados com fins reeducativos, que foi o caso dos exilados de Capela, né? E talvez seja o caso de muitos dos que estão por aqui agora e que, assim, só se comprazem com o mal e que talvez sejam encaminhados para outros mundos mais atrasados, né? Ou talvez alguns que já tenham desencarnado já foram encaminhados para outros mundos, enfim. Quando se fala de espiritualidade, eu sempre brinco, né, que não existe receita de bolo, né? Não existe. Cada espírito é um mundo diferente, então é uma situação diferente, um mecanismo de correção, como ele fala aqui, diferente, né? Então, como o ramo seca, então aquele que não tá voltando aqui, ó. Então, se alguém não permanece em mim, é lançado fora como o ramo e seca, né? E seca, vamos ver aqui, como o ramo e seca. Comparando o discípulo ao ramo, Jesus nos mostra que o ramo, se separado da videira, seca. Não só da videira, mas de qualquer árvore, né? Cortou fora, seca. Assim, o discípulo, se não estiver unificado à sua fonte geradora de recursos, a nossa fonte geradora de recursos, o que é? É Jesus, né? É Jesus com seus ensinos, com sua mensagem, né? Que é a vivência coerente com os ensinos do mestre, também seca. Ou seja, não produz nada de bom, como já anteriormente comentado. A gente já comentou bastante isso, né, nas reuniões anteriores. Então, tais ramos são ajuntados, lançados ao fogo e se queimam. Olha que coisa, que é o que a gente já comentou, né, a respeito disso, mas vamos ler aqui o que ele coloca. Tais ramos, aqui Jesus já define que não são todos os ramos, mas aqueles que estão desconectados da videira. Seguindo com a comparação, o Senhor nos mostra que os ramos inúteis são queimados, pois já não cumprem mais o seu papel. E se aqui só uma referência, né? E se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. É uma referência que no fundo quer dizer a mesma coisa. Hoje sabemos, olha que interessante, né, que ele lembra, hoje sabemos que nada se perde na natureza. Esses ramos queimados vão ser transformados e, de uma forma ou de outra, aproveitados pela economia universal da natureza, né? O mesmo se dá com a criatura rebelde. O processo de seleção da vida a tirará no momento oportuno, de onde ela não é moralmente produtiva, e a colocará exatamente onde for melhor para o seu processo reeducativo, né? É isso que a gente tem que entender, né, com relação a esse lançado fora, tal, né? Essa aplicação dos recursos da lei pode se dar por meio de um pequeno corretivo ou mecanismos mais complexos que, segundo a afirmativa daquele que sabe, pode queimar e arder como fogo. Porém, será também depurador de todas as imperfeições da alma. O fogo é depurador, né? E o fogo aqui no sentido desses mecanismos de correção, vamos dizer assim, né? Às vezes os mecanismos mais complexos, como ele fala aqui. Importa-nos observar que o fogo olha que importante isso, né? O fogo só dura enquanto houver combustível que o alimente.
O que seria esse combustível no sentido desse ramo que foi jogado para fora e que está sendo queimado, né? Da mesma forma, o espírito indisciplinado só passará por processos de dificuldade, enquanto esse momento, enquanto esse fogo está durando aí, né? Enquanto a rebeldia impedir seu aproveitamento em faixas mais nobres de realização, onde tudo volta à natural harmonia e ao equilíbrio comum. Então, enquanto ele se manter na rebeldia, ele vai passar por vários processos aí, né, de depuração, até que um dia ele acorda, aí apaga o fogo, né? As coisas voltam à harmonia, ao equilíbrio comum, como está aqui, né? É isso com relação a esse versículo, gente. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Então vamos prosseguir. Prosseguir. Vamos lá. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser, vos acontecerá. Pode falar, Marta. Não, o que eu queria falar é a dificuldade de permanecer na videira, né? E com as atribulações da vida, né? E com as vibrações, né, que nós recebemos ao dia e deixamos, às vezes, muitas vezes nos contaminar por elas, né? Dependendo do grau até de saúde mental que estejamos passando, né? Ou seja, podemos estar deprimidos, negativos por algum problema, né? E aí nos afastamos, embora sempre perto, mas sempre também afastados por motivos até que a gente não deseja, né? De, de estarmos em contato com os ensinamentos, que eu quero dizer, e assim não os praticamos, né? Então, é um processo mesmo, né, de tentativa e erro. Eu acho que o mais bacana nisso tudo, né, nesse método da tentativa e erro, é que a gente está sempre tentando, né? A gente tropeça, leva muitos tombos, mas eu acho, né, que já encontramos o caminho, né, de nos reunirmos a ele e aí por isso tentarmos, né, acertar, né, um dia. Só isso que eu queria falar. Muito bom, muito bom. Esse versículo, ele é muito interessante e ele lembra muito o que a gente viu no capítulo 14. Primeiro, a questão do verbo permanecer, né? Porque como até a Marta comentou, às vezes a gente tem intenção, né, de estar conectado com Cristo, né, com o Evangelho, de só fazer o bem, de trabalhar na seara do Cristo, enfim, a gente está com essa disposição. Mas a gente está num processo de aprendizado, não é isso? E aí o mundo material aqui, as pessoas, o trabalho, tudo apresentam assim milhões de coisas para a gente que às vezes a gente se desequilibra por alguma razão, por maior que seja a nossa intenção de estar conectado com Cristo, né? De vez em quando a gente dá uma titubeada, dá umas patinadas, né? Escorrega aí nas cascas de banana que aparecem no meio do nosso caminho, não é verdade? Então, na verdade, a gente não está permanecendo ainda, né? A gente vai e volta, né? Então, aí quando ele fala se permanecerdes, ou seja, realmente, quando você chegar no ponto onde não vai haver mais esses deslizes, você realmente vai, né? Ele fala, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, quer dizer, realmente você está com aquilo no seu coração, né?
E você chegou num patamar que é para nós ainda, eu estou falando por mim, né, gente? Desculpa aí se tem algum espírito perfeito aí no grupo, né? Mas ainda é difícil a gente permanecer naquele momento, como aquele sentimento que a gente tem, por exemplo, no momento da oração, né? Estou elevada aqui, estou, né, sintonizada aqui, mas a gente dá aquelas escorregadas, né? Aquelas coisas de subir na tamanca, né? Ou descer da tamanca, não sei como é que o pessoal fala, brincadeira, né? Então a gente dá aquela titubeada de vez em quando. Então a gente não permanece ainda, mas a gente está aprendendo, a gente está aprendendo. Agora, o que ele fala aqui? Que no momento que a gente realmente permanecer em definitivo nele, isso que eu estou falando é tudo que a gente viu no capítulo 14, viu? 14. O que vai acontecer? A gente vai estar em sintonia perfeita com ele, né? E se a gente estiver em sintonia perfeita com ele, lembra o que ele falou no capítulo 14? E o que pedires em meu nome vai acontecer? E o que era pedir em nome do Cristo? Era pedir no momento onde você realmente está com aquela conexão perfeita com ele. Então, é o momento que a gente pode dizer, como Paulo falou, né? Não sou mais eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Então, nesse momento, o que eu pedir vai estar em conexão com ele. Eu não vou pedir nada de absurdo. Por enquanto, a gente pede um monte de coisa, que às vezes a gente acha que é bom para a gente, e no fundo, não é bom, né? E aquela história, né? Aquele trecho, né? Que Jesus fala, que pai que quando se o filho pede um peixe, vai dar uma serpente, ou se pede pão, vai dar uma pedra, né? É porque às vezes a gente pede uma coisa que a gente acha que é um peixinho, que a gente acha que é bom para a gente, mas no fundo, esse peixinho vai virar uma serpente na nossa vida. Que a gente não tenha perfeita noção de tudo, de todos os acontecimentos, de todas as coisas que são à nossa volta. Então, às vezes a gente pede uma coisa que a gente acha que vai ser bom para a gente, mas não vai ser bom. Ele só sabe o que vai ser bom. Mas no momento que eu tiver conexão perfeita com ele, eu vou ter essa noção. Então, realmente, eu não vou pedir mais um peixinho. O peixinho vai ser um peixinho mesmo, né? Não vai virar uma serpente. Então, o que eu pedir realmente acontecerá. É um momento que a gente ainda está um tanto quanto distante, né? Mas é um momento em que ele está falando do momento em que a gente vai conseguir, que a gente um dia vai chegar até isso, tá? Fala, Marta. Não, é só mais uma coisa que me ocorreu, é rápido. É assim, até mesmo, né, quando os espíritos bondosos, né, já purificados, nos aconselham a fazermos as orações, as preces, né? Mas, meu Deus, às vezes, como é difícil entrar nessa sintonia da prece, muitas vezes eu me encontro, né, em solicitude a isso, né, e aí não vem aquela inspiração, sabe? E aí eu rezo o Pai Nosso, né? Pai Nosso, quer dizer, vou para o método mais rápido, né? Porque é uma construção. E é Sim. essa construção porque é educativo, mas se eu não tentar romper com essa primeira dificuldade, digamos assim, que eu sinto, eu não vou conseguir. Então, esse ser permanecer, diz, né, em mim, né, é uma condicional, né? Aí, por que eu não desisto? Porque eu quero permanecer nele. É porque eu sei que ele é o correto, né? Sim. É isso. Vamos prosseguir aqui na leitura um pouquinho. Então, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Vamos ver aqui, ó. Jesus aqui completa o que já dissera sobre a opção do discípulo pelo evangelho, opção do discípulo pelo evangelho. Em um primeiro momento, o recém-converso permanece fiel aos ensinamentos em uma atitude
de fora para dentro. Primeiro ele entende que aquilo é bom para ele, né? Ele sabe, pelo que já conhece, que é bom a prática evangélica. Assim se esforça por vencer suas más tendências e caminhar efetivamente do bem, que é o processo nosso, né? A gente está caminhando, a gente está aprendendo, né? Com o tempo, a criatura realiza seu amadurecimento e essa se torna uma atitude natural, de dentro para fora. O discípulo já assimilou por completo o que o mestre lhe ensinara. É nesse momento que as minhas palavras, isto é, as do Cristo, permanecem na intimidade daquele que permanece nelas. E ele, o discípulo, faz-se um também com o Cristo e, por consequência, com Deus, porque se Cristo está com Deus, né, e eu estou com Cristo, então eu estou com Deus. As portas, a partir daí, abrem-se. E por ter o adepto do mestre ganhou autoridade pela vivência da lei, ele pode escolher com maior liberdade o seu caminho. Pedi o que quiseres, e isso vos será concedido. Atingida essa fase da evolução, em que a criatura vivencia plenamente o evangelho, fase da evolução, né? O nosso caminho, tá? É o que a gente um dia vai conseguir. Então, atingida essa fase da evolução em que a criatura vivencia plenamente o Evangelho, em que sua vontade é a mesma que o Pai, as coisas se tornam mais claras para o Espírito. Ok, e sua vontade é a mesma que o Pai. Jesus não falava, né, que ele veio para cumprir a vontade do Pai, ou seja, ele tinha perfeita conexão com o Pai, ele sabia qual era a vontade do Pai. Então, aqui ele está querendo dizer que um dia a gente vai chegar a isso. Né? Um dia a gente vai com essa vivência plenamente do Evangelho, que ele fala, plena do Evangelho, né? A nossa vontade vai ser a mesma que do Pai, né? A gente vai entender perfeitamente qual é a diretriz, a lei divina, né? E compreendendo melhor a Deus, ele pode coparticipar em um plano maior de consciência de seu destino, e até mesmo do encaminhamento de outros grupos. A gente vê até pela doutrina espírita, por exemplo, no planejamento reencarnatório, né? Muitos espíritos conseguem participar do planejamento reencarnatório, mas muitos nem participam, né? Quando não tem condição de escolher, de decidir, é compulsório, né? Nem participa do planejamento. Jesus diz: pedi o que quiserdes, e isso vos será concedido. Nesse momento, o espírito já se integrou com as leis cósmicas que dirigem o universo. Já se integrou com a lei divina, com a vontade divina, né? Sua liberdade deixa de ser a liberdade de rebeldia, a liberdade de fazer o que bem entender, né? Para se tornar a liberdade de obediência. Por que liberdade de obediência? Obediência às leis divinas, né? Porque é uma coisa assim que não é que eu estou fazendo forçada, não, é uma coisa que vira natural dentro da gente, né? Assim, pode ele pleitear para si o que quiser, pois jamais seu querer irá desarmonizar, já que a unificação é uma realidade de sua vida em todos os planos. Ele está comentando aqui de um patamar quase de espírito puro, né? Que é o espírito de espírito bastante elevado, que é o que a gente um dia vai chegar, né? Estou repetindo sempre isso. Esse é o momento culminante da evolução, é a reintegração da criatura à unidade divina. É a conexão perfeita da criatura com a unidade divina. Alguém quer fazer algum comentário? Vamos ler aqui, então. Tem, acho que, 2 textos do Emmanuel, que ele comenta esse versículo que a gente está vendo aqui, tá? Ó, ele acaba colocando umas palavrinhas diferentes, mas é o mesmo versículo, ó.
Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, lá ele usou permanecer, né? Aqui é estar, né? Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Muitos companheiros perdem recurso, oportunidade, tempo e força na preocupação desmedida em torno do êxito. Sonhando realizações mirabolantes, acabam frustrados na mania de grandeza. Dizem-se interessados na lavoura do bem, mas, para cultivá-la, esperam a execução de negócios imaginários, a aquisição de poder, a posse de ouro fácil ou a chegada de prêmios fortuitos. Aquela história, né? Quando eu tiver dinheiro, aí eu vou fazer tal coisa, né? Quando eu for ter um bom emprego, aí eu vou ter condição de fazer alguma coisa, né? E já que eu tô na casa espírita, estou frequentando a casa espírita, estou fazendo evangelho segundo o espiritismo, fazendo evangelho lá, né? Ah, eu estou esperando, né? Negócios imaginais, aquisição de poder, eu estou imaginando que tudo de bom vai acontecer para mim, né? E complicando a própria estrada, observam-se de chofre em presença da morte, quando menos contavam com semelhante visita. Entretanto, o conquistador do maior êxito de todos os tempos não se exaltou do mundo como quem triunfara. Não recebeu heranças amoedadas, não governou princípios políticos, não escreveu livros, não se enfileirou entre os maiorais de sua época. Aprisionado como vulgar malfeitor, foi sentenciado à morte e passou como sendo vítima de pavoroso fracasso. Contudo, as sementes de amor puro que colocou na alma do povo transformaram o mundo. Repara Jesus e perceberás que o nosso problema não é de ganhar para fazer, mas de fazer para ganhar. A colheita não precede a sementeira, tanto quanto o teto não se antepõe à base. Sirvamos ao bem, simplificando o caminho, de vez que a vitória real é a vitória de todos, convictos de que não precisamos gastar as possibilidades da existência em expectativa e tensão, porquanto se estivermos em Cristo, tudo quanto de que necessitamos será feito em nosso favor no momento oportuno. A gente tem que lembrar também, né, que acho que é quando ele fala do Pai Nosso, deixa eu buscar aqui o versículo certo. Ele fala, né, para quando a gente orar, né, para a gente ficar lá em silêncio no nosso quarto interior, tal, né? E peraí, gente, eu queria achar aqui. Não é aqui. Eu não sei onde é que está. Que ele fala, né, ele fala da oração e fala que Deus sabe quais coisas que você necessita, né? Quais são as coisas que você necessita, né? E você peça, mas que ele sabe, na verdade, né, o que você necessita. E a gente não pode confundir desejo com necessidade. Ah, eu desejo, sei lá, ganhar na Mega Sena, né? Mas é uma necessidade. Então, às vezes, a gente tem pedidos, né, que a gente faz, que é o que a gente deseja, mas nem sempre é o melhor para nós, né? Mas ele sabe o que é melhor para nós, né? Porque quando estivermos em, como ele fala aqui no fundo, né? Quando estivermos em Cristo, tudo quanto de que necessitamos será feito em nosso favor,
no momento oportuno. O momento oportuno é a hora de Deus, o momento de Deus. A gente não sabe qual é esse momento oportuno, mas Ele sabe o que é melhor para nós, Ele sabe qual é o momento oportuno para nós. Alguém quer comentar alguma coisa desse texto? Vamos ler outro aqui. Grupo em crise. É o mesmo versículo que a gente está. Ele comenta e agora ele coloca permaneceres. Ó. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Está no livro Segue-me, capítulo 57, Grupo em crise. Habitualmente, quando as tarefas de uma equipe consagrada ao serviço do bem parecem devidamente estabilizadas, a crise explode. Desequilibra-se o clima das boas obras e a tempestade ruge. Desentendem-se irmãos na sombra da discórdia, quando mais necessária se faz a luz da harmonia. Edificações que se figuravam consolidadas apresentam brechas arrasadoras. Todo o esquema das realizações em andamento se mostra superficialmente comprometido. Afastam-se companheiros de posições importantes, deixando claros difíceis de preencher. Esses são os dias de exame, em que a ventania da crítica esbraveja em torno de nós, experimentando-nos a segurança da construção. E esses são igualmente os dias para a serenidade maior. Diante deles, nada de irritação nem desânimo. Reunirmos-nos mais estreitamente uns aos outros na fidelidade ao trabalho, a fim de conjurar perigos maiores, é o nosso dever. Urge consertar a máquina de ação, como pudermos, dentro de todos os recursos lícitos, à maneira dos ferroviários que restauram a locomotiva descarrilhada, e depois de colocá-la em condições de serviços nos trilhos justos, seguir para a frente. Nem acusações, nem lamentos. Trabalhar com mais ardor, esquecendo o mal e lembrando o bem. Restabelecer a união e avançar adiante. Compreender que as horas para a fé não são aquelas do sol rutilando no firmamento azul, mas precisamente aquelas outras em que as nuvens despejam ameaças de algum lugar do céu. Todos encontramos dificuldades no caminho em que transitamos. Sempre que chamados a servir, é forçoso recordar que estamos carregando encargos que a divina providência nos confiou no bem de todos. E cuidando de satisfazer aos desígnios de Deus, sejam quais forem os riscos e tropeços com que sejamos defrontados, e sejamos convencidos de que Deus cuidará de nós. Ele fala aí dos momentos, bom, o título, né, o título que ele coloca é Grupo em Crise, né? Então, realmente, como até foi falado no começo aí, o mundo apresenta milhões de situações diferentes para a gente, né? Às vezes são fáceis de enfrentar e às vezes são difíceis de enfrentar, mas que a gente possa, mesmo nos momentos mais difíceis, né? Como ele fala aqui, forçoso recordar que estamos carregando encargos que a divina providência nos confiou, né? No bem de todos, e cuidar de satisfazer os desígnios de Deus. Ou seja, não vamos, como ele falou anteriormente, né? Passou a questão, não vamos ficar acusando, não vamos se lamentar, vamos trabalhar, bora para frente, cabeça para cima, bora para frente, vamos trabalhar, né? Eu achei aqui o que eu queria falar para vocês, que é um trecho que diz assim: não vos preocupeis com o que há de vestir ou o que há de comer, pois o Pai sabe do que necessitas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas ser-vos-ão acrescentadas. Quer dizer, a gente pede, mas se a gente
se a gente se vincular, né, tentar se manter, se permanecer vinculado a ele, como ele fala nesses versículos aí, né, permanecer nele, né, ou seja, se a gente está permanecendo nele, a gente busca primeiro o reino de Deus. Então, se a gente busca primeiro o reino de Deus, Deus sabe quais são as nossas necessidades, é bem sabe do que necessitais. Então, que a gente tenha fé e que prossiga, né? Prossiga, que as coisas virão a seu tempo, né? As coisas virão a seu tempo. Comentários, pessoal? Ah, tem mais um do Emmanuel ainda com relação a isso. Na oração dominical, Jesus ensina... Didiminha, fala, querida. Primeiramente, filha, eu estou sem câmera porque o meu celular descarregou e eu tive que passar para o notebook. Não precisa nem justificar. Está com a câmera fechada, bloqueada. A gente que trabalha em grupo, né, filha? Todos os nossos trabalhos são em grupo, né? E esse texto, então, ele chama a atenção para a gente, né, em relação a essa chamada, e afirmando para a gente aqui no final, né, somos chamados a servir, tipo assim, forçosamente, né, pelos desígnios divinos, né, estamos carregando encargos que a providência divina nos confiou ao bem de todos. Então, quer dizer, qualquer atitude nossa em termos de egoísmo ou particularismo, a gente está aumentando a crise do grupo em vez de solucionar os problemas. É claro, eu acredito que nenhum grupo passe de vez em quando por questões de crise. É uma questão natural. Qualquer mudança, qualquer alteração, às vezes, no meio do processo de um determinado projeto, alguém tem uma outra ideia, né? E a gente, então, tem que estar pronta nesse momento, né, a ser humilde, né, e tentar contornar a situação com maior espírito de aceitação, de compreensão, né? Procurando integrar o grupo, né, ou questionar, pelo menos, ou levantar a bandeira, né, de que só juntos conseguiremos caminhar, né, porque senão a gente vai estar dificultando o trabalho, não nosso, né, que nos foi designado, como diz aqui, né, o Emmanuel, pela providência divina, né, como estaremos também atrapalhando e dificultando o processo do próprio trabalho no grupo. Quer dizer, os objetivos finais ficarão comprometidos se a gente não der, né, essa parada e não tivermos esse cuidado, né, de que, além de cuidar dos outros, nós devemos cuidar dos outros porque Deus está cuidando de nós. Então, essa integração no grupo é que eu acho fundamental para que um grupo perdure, para que um grupo cresça, para que um grupo, né? E a gente só tem mesmo como evolução, né, trabalharmos em grupo, porque nenhum de nós isolado vai a lugar nenhum, né? E como é que a gente vai sozinho caminhar se a gente não tem com quem trocar, com quem aprender, né? Com quem somar esforços e assim por diante. Muito bom, querida, muito bom, isso mesmo. E olha, você vê como esse assunto é importante, que, se eu não me engano, tem até mais texto do Emmanuel, mas eu coloquei esses 3 aqui só. Olha, no livro Pão Nosso, capítulo 59, sigamos até lá, que é o mesmo versículo, né? Então, olha, na oração dominical, Jesus ensina aos cooperadores a necessidade de observância plena dos desígnios do Pai. Sabia o mestre que a vontade humana é ainda muito frágil e que inúmeras lutas rodeiam a criatura até que aprenda a estabelecer a união com o divino.
quando ele fala que a vontade humana é muito frágil, né? É aquela história que a gente comentou, né? Que às vezes a gente pede um peixinho, achando que é um peixinho, no fundo, não é um peixinho, né? É uma serpente. Apesar disso, a lição da prece foi sempre interpretada pela maioria dos crentes como recurso de fácil obtenção no amparo celestial. Muitos pedem determinados favores e recitam maquinalmente as fórmulas verbais. Aquela história que você está determinando o que Deus tem que fazer na tua vida, né? Certamente não podem receber imediata satisfação dos caprichos próprios, porque no estado de queda ou de ignorância, o espírito necessita, antes de tudo, aprender a submeter-se aos desígnios divinos, a seu respeito. Alcançaremos, porém, a época das orações integralmente atendidas, que é o que a gente falou no começo, né? Quando a gente chegar a um determinado patamar, a gente não vai ter a gente vai ter o discernimento necessário para os nossos pedidos, né? Entre aspas. Atingiremos semelhante realização quando estivermos espiritualmente em Cristo. Então, quanto quisermos ser-nos-á feito, porquanto teremos penetrado o justo sentido de cada coisa e a finalidade de cada circunstância. E aí a gente vai ter a noção perfeita das realidades da vida, né? Estaremos habilitados a querer e a pedir em Jesus, e a vida se nos apresentará em suas verdadeiras características de infinito, eternidade, renovação e beleza. Na condição de encarnados ou desencarnados, ainda estamos caminhando para o Mestre, a fim de que possamos experimentar a união gloriosa com o seu amor. Até lá, trabalhemos e vigiemos para compreender a vontade divina. Emmanuel. Eu acho que esse texto meio que resume aí o versículo realmente, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Fala, Patiminha. Eu acho que o grande truque, né? Acho que a grande inteligência nossa é saber o que pedir. Sim. Saber o que pedir. Porque aí vem a frustração. Às vezes a gente pode pedir coisas que na nossa cabeça pareçam simples, mas não são simples e não vão fazer bem para a gente. E a gente vive uma grande frustração. Não é? Então, calma, se a gente está doente, a gente pode pedir a cura? Pode, mas também você pode pedir ali a paciência com a doença, você pode pedir que você consiga, que os remédios façam efeito. Estou dando só um exemplo, né? E aí a cura vai. Se a gente pedir a cura amanhã, talvez ela não venha. E é isso que cria grandes frustrações e muitas das vezes as pessoas se decepcionam com Jesus, com a religião, com a doutrina. Como naquele versículo antes, né? A gente acha que vai para o centro, que faz evangelho em casa, pensa assim, então agora eu estou com uma porta aberta para pedir tudo, porque vai me livre. E aí a culpa aí não acontece. Aí a culpa é da religião, a culpa é de Jesus. Então a gente tem que ter uma inteligência emocional para saber que cuidado com o que você pede. E tem que pedir algo que você acha que você sabe que vai fazer que você mereça, né? Tem que ter essa inteligência um pouquinho, né? Mas ainda é na nossa condição mesmo de encarnar, né? É isso aí, ainda é a nossa condição, né? Da gente confundir desejo com necessidade, né? Desejo com necessidade. Didiminha? Oi, filho. A gente ainda, né, tem dificuldade na prece e em todas as outras nossas dificuldades estão baseadas numa única coisa. A gente, eu acho que ainda não conseguiu compreender e a nossa fé ainda não conseguiu alcançar a condição de que os desígnios divinos são o melhor para nós.
É, A gente acredita, a gente fala, é uma teoria que a gente, né, está permanentemente coisa, mas eu acho que a gente, na hora do desespero, na hora da prece, a gente ainda pede alguma coisa que não é o melhor para nós. E que só ele sabe o que é melhor, né? A gente ainda, na nossa pequena condição ainda, né, de espíritos encarnados e de espíritos ainda tão devedores, de espírito ainda que, por mais que a gente queira, né? A gente ontem leu aquela página do Sede Perfeitos, o homem no mundo, né? Quando que a gente vai ter todas as nossas atitudes fixadas em Deus, né? Quando será que todas as nossas atitudes serão santificadas pela certeza de que Deus está fazendo o melhor para nós? É quase isso tudo que a nossa Fatinha falou, né? Eu só estou tentando resumir com outras palavras, talvez, né? Mas é isso. Será que nós compreendemos já? Temos maturidade suficiente para compreender esses desígnios e realmente, né? Fazíamos aquilo que o doutor Hermógenes queria, que a nossa prece fosse simples. Senhor, a ti nos entregamos, confiamos, aceitamos e agradecemos. Vai lá, minha Valzinha. é, aquela prece de quem tem uma fé assim, né, que maior do que qualquer coisa, né? Porque se você, como você falou no final aí, você se entregando a ele e que seja feita a sua vontade, nossa, o que mais que a gente pode pedir, né? Marta? Então, eu queria uma opinião de vocês, que eu tenho percebido em algumas ambiências que às vezes eu preciso, sabe, ficar assim, final de semana, na casa de uns parentes, né? Por Marta, causa da. Dani, Oi, Marta, espera um pouquinho só. oi, Tá um pouco difícil de entender. espera aí, deixa eu tirar aqui, só um minutinho. O som está tremido, né, Val? Parece que a gente não está Tá, entendendo, não está claro o tá, som, minha filha. Vê se tá melhorou. abafado, tá, parece que ela tem um. Melhorou, Ah, tá. melhorou, pode falar. Então, e aí eu tenho percebido que eu, quando vou para essas determinadas residências, né, passar final de semana, eu me assim, é como se eu ficasse, não é deprimida não, sabe? Mas é como se aquela ambiência ali não me fizesse bem. E aí eu custo muito a ficar como eu sou é, na minha casa, porque na minha casa eu faço evangelho no lar, né? Estou sempre fazendo oração de manhã, se possível à noite também, no grupo de vibração, que me faz muito bem, o grupo de vibração do Espiritismo.net. Então, estou sempre reciclando aquela vibração do ambiente, mas quando eu me transporto para outras ambiências, aí eu tenho sentido isso. E mesmo que eu ore, eu acho que a minha mediunidade, ela está trazendo para mim esse tipo de absorvendo, né, das ambiências, aquilo que não é tão agradável, né, que estejam lá. Então, e aí mas a minha preocupação é que tem, embora orando e tudo, né, pedindo a Deus para, enfim, me ajudar, tem demorado bastante. Queria saber se vocês já tiveram experiências similares, né, para que eu pudesse, assim, talvez aproveitar, né, da experiência de vocês,
algum ensinamento. Obrigada. Eu acho que todos nós estamos sujeitos a participar, a entrar em ambientes que não estão, vamos dizer assim, na mesma sintonia que a gente gostaria que estivesse, né? Mas independente do local, a gente tendo, assim, um equilíbrio emocional, né? Eu acho que não tem nada a ver com mediunidade, quer dizer, tem tudo a ver com mediunidade, que a mediunidade sente tudo, né? Mas eu acho que buscando o nosso equilíbrio ali, individual, a gente pode se manter, que é o ensino do Cristo, do próprio Cristo, né? A gente pode se manter equilibrado em qualquer situação, né? É buscar a nossa serenidade, e a serenidade perfeita, o que é? Aquela paz interior que você carrega, independente do que está acontecendo à tua volta. É fácil? Não, não é fácil, lógico que não é fácil. Mas, e outra coisa, se existem ambientes que a gente sabe que não nos fazem bem, se a gente podendo evitar, lógico que também a gente pode e deve, né, evitar. Então, mas assim, a gente mantendo o nosso equilíbrio, orando pelo nosso equilíbrio, a gente consegue sim manter a nossa calma, a nossa serenidade, a nossa sintonia interna, assim, né, a vibração interna, em qualquer ambiente. É também um aprendizado, é lógico que é um aprendizado, mas o que está fora não é você. O que está fora está fora, não sou eu, né? Não sou eu tenho que buscar ali o meu interior ali naquele momento e trabalhar o meu interior, não deixar que haja, assim, essas influências, né? Não tem por que haver. Lógico que é um aprendizado, mas é uma busca nossa, é uma busca. Nisso foi glorificado meu Pai, para que estejais produzindo muito fruto e vos torneis meus discípulos. Vos torneis meus discípulos, hein? Nisso meu Pai é glorificado, que deis muito fruto. Isso também foi comentado, gente, no capítulo 14, né? Que eu lembro que até a gente deu um exemplo que o Otacílio Rangel comentou num papo de NEP, né? Que ele fala, que ele falava quando que da alegria do mestre, né? Da alegria de Jesus, né? Da alegria do mestre. E ele comparou o mestre Jesus com um professor, né? Professor comum aqui dos dias de hoje, né? Então, quando que o professor fica feliz, fica gratificado, vamos dizer assim, né? Quando ele percebe que o que ele ensinou, a pessoa aprendeu, assimilou, está aprendendo aqui, está aplicando aquilo que você conseguiu ensinar nas suas aulas, né? Essa é a alegria de um professor, né? E aqui é semelhante essa história, porque nisso meu Pai é glorificado, que deis muito fruto. Então, o fato da gente conseguir dar muitos frutos é o que vai fazer com que o Pai seja glorificado, que seja exaltado, né? Então, nisso define exatamente o que é. Em se tratando da perfeição, não é isso ou aquilo, não é de qualquer jeito, e sim exatamente como deve ser. A lei de evolução tem por objetivo encaminhar o espírito à perfeição e assim reintegrá-lo em Deus. Como dissemos acima, esse é o zênite da evolução. Nisso meu Pai é glorificado, ou seja, Deus, no entendimento superior do Cristo, porque lembra quando ele fala meu Pai, é o entendimento dele, né? Glorifica-se com o cumprimento de sua soberba lei. E ela se cumpre, finalmente, quando a criatura se torna una com ele.
o que se dá pela obediência à necessidade de produzir fruto e muito fruto, representando não só a quantidade, como principalmente a qualidade, que é uma característica primordial do reino. E na sequência, e que sejais meus discípulos. Então, vou ler de novo aqui, ó. Nisso meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e que sejais meus discípulos. O fato de ser discípulo já é uma descrição, vamos dizer assim, que ele está dando fruto, né? Que ele está dando seus frutos, né? Os frutos necessários. Que sejais meus discípulos. A glorificação do Pai é dinâmica. O adepto se consubstancia e, ao mesmo tempo, fecunda outros pelo exemplo de sua conduta. Dando continuidade ao que foi dito no início do versículo, é imperioso produzir frutos e tornar-se discípulo do Cristo. Isto é, fazer com ele, como ele fez, amar como ele amou. Atingir a condição de discípulo de Jesus é algo muito raro na humanidade. Não é título por participar dessa ou daquela religião, mas atributo daquele que é fiel a Deus. Eu achei forte essa frase dele, né? É algo muito raro. A gente está tentando se tornar discípulo dele aqui. Gandhi, Francisco de Assis, Chico Xavier e Maria Teresa de Calcutá são exemplos práticos de que não é o rótulo que qualifica aquele que vive em comunhão com o Eterno, mas como ele viveu sua vida, servindo sempre a todos e a todo instante, dando de si e com alegria rendendo graças ao Senhor da vida. Alguém quer fazer algum comentário? Eu acho, Val, que vai confirmar, né, tudo que a gente falou no final lá daquele outro texto, né? Que a gente ainda não tem essa convicção dos desígnios divinos. Então, por isso é que a gente não é fiel, porque a gente não pode ser fiel sem a entrega total. Né? A gente não consegue ainda ser fiel a Deus. Né? Amar, fazer como ele fez, amar como ele amou. Né? A gente é discípulo do Cristo, mas somos aqueles discípulos, né? Pedro, rebelde, impulsivo. Somos aquele espírito materialista de Judas, que achava que o poder tinha que ser, né, que o Cristo tinha que se integrar, né, de alguma maneira, ao poder material da época. Né? A gente ainda é aquele discípulo tipo Tomé, acredito sim, mas só acredito se eu ver, e assim por diante. Né? Acho eu. Eita. É bem por aí, filha, é bem por aí. A gente está tentando, né, Didimia? A gente está tentando. Isso, a gente está tentando, filha, com certeza. E é assim, é como a gente fala toda hora, né? Vocês já falaram mais do que uma vez também. Tudo é um processo, né? Tudo é um caminhar que a gente está fazendo a cada passo, a cada dia, né? A cada decisão. Tudo é uma. O importante, Val, é a gente compreender, né? E aceitar e se esforçar para quê? Né? Nós já sabemos o caminho, já descobrimos o caminho, né? O Cristo já nos tocou o coração. Agora, deste saber a nossa transformação moral, existe algo que se chama amadurecimento. Isso. E o que a gente tem que acreditar e se esforçar é para que a gente alcance esse amadurecimento cada vez mais.
Então, toda vez que a gente vê uma ideia repetida, né, nós estamos nos nossos elos, né, que é aquele Evangelho no Lar Online, e agora nós temos 3 elos especiais por ano. Esse ano a gente vai trabalhar o capítulo 17 do Sede Perfeitos. Então, o nosso primeiro agora, a gente trabalhou os caracteres do verdadeiro cristão, né? Os caracteres da perfeição. E em agosto a gente vai trabalhar a continuidade, que são aquelas características de bem, e depois nós vamos trabalhar lá no final o homem no mundo, aquele finalzinho lá do capítulo 17. E nós temos tido uma repetição dos evangelhos abertos ao acaso do capítulo 17. Olha que coisa. Essa semana foram 3 vezes, essa semana que passou. E hoje, pela manhã, a gente abriu de novo no Evangelho o início do capítulo, o mesmo tema que a gente trabalhou no Elo Especial. Então, a gente ficou refletindo, por que essa repetição, né? Há poucos dias a gente viu uns textos de Emmanuel com os textos do Cláudio, que eles falavam tanta coisa parecida, às vezes usavam um sinônimo diferente, mas com o mesmo teor, o mesmo sentido, a mesma profundidade da coisa. Então, quer dizer, por que isso está sendo repetido para nós? Para que a gente tenha o chamado processo de amadurecimento. Porque o progresso não vai dar salto, nós não vamos nos transformar de uma hora para outra, né? Então, a fé também não é um negócio que se ganha, que se constrói. Uma fidelidade, você não consegue se tornar fiel a alguma coisa de repente. É preciso que você vá se entrosando, interagindo com aquilo, internalizando aquilo de tal forma, até que você possa dizer que realmente aquilo faz parte da gente. Não sei se eu falei demais, filho, ou se eu exagerei um bocadinho, não sei. Não, foi ótimo. E essa questão da repetição, né, com relação a esse tema, na verdade, ele é sempre atual, né? O Evangelho do Cristo sempre atual, o Evangelho segundo o Espiritismo sempre atual, né? Mas a gente sabe que a gente está num momento assim crucial do orbe, não é? A gente está assim, ó, o ônibus vai sair. Quem está com a mochilinha pronta? Quem está com a malinha pronta? Você tem que preparar a tua malinha, porque senão você vai perder o ônibus, né? Então, assim, a gente está num momento crucial do planeta, né? E está num momento crucial da nossa evolução, tanto do planeta como individual, né? Então, eu acho que os chamados, ultimamente, né, devem ter sido, assim, muito intensificados. Muito, muito intensificados. Porque nós estamos num momento de aferição, assim, né? Cada vez mais forte, né? Mais chamados mesmo, né? Fala, Denise. As virgens prudentes, né? Esperando o noivo, né? Nós temos que ter isso na cabeça. Muito a gente bem não lembrado. sabe a hora certa, né? Então, a gente tem que estar preparado, né? Fazendo os cursos, lendo, fazendo o Evangelho no lar, se abrindo, né, o coração realmente para o Evangelho, para a gente poder tentar começar a vivenciar, né? Porque ler, estudar é uma coisa, vivenciar é outra, completamente diferente. Então, a gente tem que andar atrás dessa conquista, né? Para a gente começar a aprender a vivenciar o Evangelho. Beijinhos. Perfeito, minha querida, perfeito. Ótima lembrança, né, da parábola aí das virgens. Muito legal. Gente, nós estamos quase no final aqui, eu queria só ler mais um texto aqui para a gente, que ele comenta esse versículo que a gente acabou de ler aí. Está no livro Segue-me, capítulo 48, mas está também no livro Fonte Viva, capítulo 45. Em nossas aflições, o Pai é invocado. Nas alegrias, é adorado. Na noite tempestuosa, é sempre esperado com ânsia. No dia festivo, é reverenciado solenemente.
louvado pelos filhos reconhecidos e olvidado pelos ingratos. O Pai dá sempre, espalhando as bênçãos de sua bondade infinita entre bons e maus, justos e injustos. Ensina ao verme a rastejar, o arbusto a desenvolver-se e o homem a raciocinar. Ninguém duvide, porém, quanto à expectativa do Supremo Senhor a nosso respeito. De existência em existência, ajuda-nos a crescer e a servi-lo, para que um dia nos integremos vitoriosos em seu divino amor e possamos glorificá-lo. Nunca chegaremos, contudo, a semelhante condição simplesmente através dos 1000 modos de coloração brilhante dos nossos sentimentos e raciocínios. Nossos ideais superiores são imprescindíveis, mas no fundo assemelham-se a flores mais belas e perfumosas da árvore. Nossa cultura é, sem dúvida, indispensável. Todavia, em essência, constitui a robustez do tronco respeitável. Nossas aspirações elevadas são preciosas e necessárias, contudo, representam as folhas vivas e promissoras. Todos esses requisitos são imperativos da colheita. Assim também ocorre nos domínios da alma. Somente é possível glorificar o Pai quando nos abrimos aos seus decretos de amor universal, produzindo para o bem eterno. Por isso mesmo, o Mestre foi claro em sua afirmação, que nossa atividade dentro da vida produza muito fruto de paz e sabedoria, amor e esperança, fé e alegria, justiça e misericórdia, em trabalho pessoal digno e constante, porquanto somente assim o Pai será por nós glorificado e só nessa condição seremos discípulos do Mestre crucificado e redivivo. Emmanuel. Comentários? Tem mais um aqui, dá para ler? Dá tempo para ler? Dá? Dá sim, filho. Ó, palavras de vida eterna na exaltação do reino divino, que ele comenta o mesmo versículo. Glorificarás o Senhor Supremo e serás discípulo do grande mestre. Contudo, não apenas porque te mostres entendido nas divinas escrituras. Não somente porque saibas apregoar os méritos da sublime revelação, comovendo a quem te ouve. Não apenas por guardares de cor as tradições dos antepassados. A gente pode acrescentar, não apenas porque eu frequento o centro espírita e eu faço evangelho, sei lá, todo dia, né? Para saber como que eu faço o evangelho, né? Não somente por te sustentares assíduo no culto externo, aí, ó. Não apenas pelo reconforto recebido de mensagens da vida superior. Não somente por escreveres páginas brilhantes. Não apenas porque possuas dons espirituais. Não somente porque demonstres alevantadas aspirações. A palavra do Evangelho é insofismável. Glorifiquemos a Deus e convertemos-nos em discípulos do Cristo, produzindo frutos de paz e aperfeiçoamento, regeneração e progresso, luz e misericórdia. A semente infecunda, por mais nobre, é a esperança cadaverizada no seio da terra. Assim também, por mais ardente a fé que não se exprime em obras de educação e de amor, redenção e bondade, é talento morto. Se te dizes seguidor de Jesus, segue-lhe os passos. Ajuda, ampara, consola, instrui, edifica e serve sempre. Façamos algo na extensão do bem de todos. Somente assim cresceremos para o céu, na construção do reino de Deus. Emmanuel.
Então, na verdade, não é o que a gente faz, mas como a gente faz. Como que eu estou presente na casa espírita? Como que eu faço o meu evangelho? Né? Quantas dificuldades semelhantes nós temos aí, né, nesse texto que Emmanuel coloca para a gente. Ainda. Desculpa, Val, querida. Imagina, desculpa, o quê? Então, e que a gente possa, contudo, aí, né, que ele coloca aí, né, redenção e bondade, então, ampara, ajuda, consola, instrui, edifica e serve sempre. E também a compaixão no sentido de entender que muitas pessoas podem não estar não estar com a mesma convicção que a gente, que muitas pessoas ainda estão voltadas para outras questões. Então, a compreensão, né, a compaixão, e de alguma forma ajudar, amparar, consolar, né, instruir. Às vezes não dá para fazer isso diretamente para a pessoa, mas você pode orar por ela, né? Já é uma grande coisa. Enfim, por hoje ficamos por aqui, queridas. Por hoje ficamos por aqui, crianças. Tá? Então, muito obrigado pela participação de todos, pelos comentários, foram muito bons. E, se Deus assim o permitir, semana que vem a gente está de volta, prosseguindo aí com o capítulo 15 de João, né? Então, fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus assim o permitir. Fiquem com Deus, beijinho no coração e cuidem-se.